Boa noite. Sob a proteção divina, declaro aberta a primeira sessão solene de 2010 e convido os senhores vereadores a tomarem assento nos respectivos lugares. Convido para compor a mesa, à minha esquerda, representando o prefeito municipal Toshio Misato, a senhora Belkis Gonçalves Santos Fernandes, vice-prefeita municipal de Ourinhos, e o autor do projeto de concessão de título, o ex-vereador José Roberto Nunes. Faço neste momento consignar a presença das seguintes autoridades: Roberto Carlos de Bastiani, prefeito de São Pedro do Turvo; Marilda de Bastiani, primeira-dama de São Pedro do Turvo; Geraldo Bittencourt, prefeito de Salto Grande; Marcos Rete Serbrian, presidente da Câmara de Palmital; Homero Marques Filho, vereador de Palmital; Valdecir José da Silva, vereador de Salto Grande; José Sabino Filho, vereador de Canitar; Adenilo Antônio Oliveira, vereador em Canitar; Tenente-Coronel José Nelson Venâncio Alves, comandante do 31º Batalhão da Polícia Militar; Primeiro Sargento Adalberto Nascimento Santos, chefe da instrução TG 02026. Robson Luiz Martucci, diretor regional da Fiesp. Dr. Ronaldo Canizella, secretário municipal da Saúde de Salto Grande. Reginaldo Beleze, diretor EDR Ourinhos CAT, representado pelo engenheiro agrônomo Amauri Gomes, chefe da Casa da Agricultura; Oscar Boneto, secretário municipal de Obras de Ourinhos; Márcio Aurélio, presidente do PT de Assis; Kita Amorim, coordenador da macro-região do PT; Valdinéia Aparecida Alves Mira, presidente do PDT de Santa Cruz do Rio Pardo; Diógenes Correia Leite, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos; Evaldo Pereira Santos, secretário municipal de Esportes; e Aparecido Brusa Rosco, presidente do Sindicato dos Comerciários. Faço registrar a presença das demais autoridades, munícipes e imprensa que irão prestigiar e participar desta solenidade. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos e à vontade neste recinto. A presente sessão solene visa a entrega do título de cidadão ouriense ao senhor Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, outorgado pela proposta apresentada através do projeto de decreto legislativo número 10/2008, iniciativa do vereador José Roberto Nunes e determinada pelo decreto legislativo número 13/2008, promulgado em 25 de novembro de 2008. Solicito aos vereadores Flavinho e Fred Inês Correia Leite que conduzam o senhor Vicentinho, Vicente de Paula da Silva e Terezinha de Jesus Dei até a mesa dos trabalhos.
Convido a todos para a entoação do hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, consigno o recebimento das correspondências recebidas pela Câmara destinadas ao homenageado desta noite. Da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil do Estado de São Paulo, 3º Distrito Policial de Ourinhos. Delegado de Polícia Titular, Pedro Otávio Teles. Da Câmara Municipal de Assis, Secretaria de Gabinete. Do presidente da Câmara Municipal de Assis, José Aparecido Fernandes. Da Prefeitura Municipal de Ourinhos, secretário municipal de Educação, professor Paulo Henriques Chícharo.
Neste momento, apresento o diploma que será concedido ao nobre homenageado, o qual colocamos à apreciação dos convidados presentes, que diz: Câmara Municipal de Ourinhos, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ourinhos, atendendo ao que dispõe o Decreto Legislativo número 13/2008, de 25 de novembro de 2008, outorga ao senhor Vicente Paulo da Silva, Vicentinho, o título de cidadão ouriense, pelos relevantes serviços prestados ao município e à população ouriense. Câmara Municipal de Ourinhos, em 31 de março de 2010, assinado pelo presidente Antônio Amaral Júnior. E é com imensa satisfação que, representando o Poder Legislativo de Ourinhos, faço a entrega do diploma que confere o título de cidadão ouriense ao senhor Vicente Paulo da Silva, Vicentinho. Solicito à funcionária Vanessa Palermo que faça a entrega de um ramalhete de flores oferecido pela Câmara Municipal à cunhada do homenageado, senhora Terezinha de Jesus Dei. Faço consignar também a presença de Aparecido Plácido de Andrade, vereador-presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Turvo. Realizada a entrega do título, convido o ex-vereador José Roberto Nunes Safera, autor do projeto de decreto legislativo, para fazer a saudação em nome da Câmara Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2008. Outorga o título de cidadão ouriense ao senhor Vicente Paulo da Silva, Vicentinho. A Câmara Municipal de Ourinhos, nos termos do disposto no artigo 28, inciso 24º da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 253 do Regimento Interno desta Casa, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão ouriense ao senhor Vicente de Paula da Silva, Vicentinho, pelos relevantes serviços prestados ao município e à população ouriense. Artigo 2º. A entrega do referido título será feita em sessão solene, em data a ser fixada pelo homenageado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º.
Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salas das Sessões, em 5 de novembro de 2008. José Roberto Nunes Safera. Justificativa. O senhor Vicente de Paula da Silva, o Vicentinho, nasceu em 8 de abril de 1956, no então município de Santa Cruz de Inharé, hoje município de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte. Filho do senhor Francisco Germano da Silva e da senhora Maria Jerônimo da Silva, trabalhadores rurais sem terra, tendo como irmãos Sofia Maria da Silva, Francisco Vicente da Silva e Maria Aparecida Barbosa Félix, TT. Vicentinho, ainda recém-nascido, migrou para Acari, onde viveu até os 20 anos. Casado com a senhora Roselia Oneide Zerbinato da Silva, e pai de Hudson Santana da Silva, de 30 anos, advogado, Hugo Santana da Silva, de 25 anos, mecânico de manutenção, Robson Santana da Silva, de 24 anos, e Roberto Santana da Silva, de 20 anos. Luana Rocha da Silva, de 18 anos, Lucas e Pedro Zerbinato da Silva, de 12 anos, além de ser avô de Caíque Petres da Silva, de 2 anos. Vicentinho começou a trabalhar desde a infância com o pai no roçado. Seu trabalho informal continuou na adolescência, no serviço de emergência em estradas e açudes entre Acari e Cruzeta, no Rio Grande do Norte, patrocinado pelo governo federal, devido à grande seca de 1970. Na juventude, prestou serviços como vendedor de pães, construtor de carrinhos de brinquedo na oficina do tio Manuel, quebrando pedras para concreto, como assalariado rural, foi pintor de paredes, varredor de vias públicas, patrocinado pelo governo municipal, e ajudante de pedreiro. Aos 20 anos, por um breve período, foi lavador de carros em São Paulo. Em empregos formais, trabalhou na mineração Maracajá, em Acari, de 1974 a 1976, como apontador. Na metalúrgica Tamete, em Diadema, como apontador de produção e inspetor de qualidade, de 1976 a 1978. E na Mercedes-Benz do Brasil, em São Bernardo do Campo, como inspetor de qualidade, de 1978 a 2003. Sua missão sindical teve início em 12 de março de 1977, quando se filiou ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico de São Bernardo do Campo e Diadema, em São Paulo. Foram 20 anos de missão sindical, como citado a seguir. Em 1979, foi membro do Conselho Consultivo da Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores da Mercedes-Benz do Brasil, época de reuniões secretas para a organização de lutas na fábrica. Em 1980, foi membro da Comissão de Mobilização na histórica greve daquele ano. Em 1981, foi eleito vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, em São Paulo. Em 1982, foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Em 1983, dirigiu, com outros companheiros, a greve geral e de solidariedade aos petroleiros, primeira greve geral após o golpe de 1964. Também, em 1983, foi cassado pela ditadura militar e o sindicato sofreu intervenção federal. Ainda em 1983, participou da fundação da Central Única dos Trabalhadores, CUT, sendo eleito o primeiro presidente da CUT, regional do Brasil, a CUT-ABC. Em 1984, foi eleito primeiro secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 1987, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, sendo reeleito em 1990. Em 1992, coordenou, ao lado da bancada de trabalhadores, o histórico acordo do setor automotivo, Câmara Setorial. Em 1993, coordenou a unificação do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e foi eleito presidente fundador do Sindicato Unificado dos Metalúrgicos do ABC. Em 1994, foi eleito presidente da CUT Nacional. Em 1995, foi eleito presidente fundador do Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial do Trabalho.
Em 1997, foi reeleito presidente da CUT Nacional. Sua missão partidária teve início em 1981, quando filiou-se ao Partido dos Trabalhadores. Sempre atuando junto ao PT, em 1998 foi eleito suplente de senador Eduardo Suplicy, deputado federal em 2002, presidente da Comissão Especial da Reforma Sindical e Trabalhista em 2004, conquistando a reeleição como deputado federal em 2006. Em 2007 foi eleito um dos vice-líderes da bancada do PT e foi reconhecido como um dos 100 melhores parlamentares e um dos 30 melhores debatedores no Congresso Nacional. Ainda em 2007, tornou-se membro de várias frentes parlamentares, entre elas a Frente Parlamentar pela Igualdade Racial, a Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente e a Frente Parlamentar em Defesa da Micro e Pequena Empresa. Formado em Direito e autor de 48 projetos de lei, tem trabalhado em defesa dos direitos dos trabalhadores e contra qualquer tipo de discriminação. Possui grande experiência em negociações entre trabalhadores e empregadores e no intercâmbio entre trabalhadores do Brasil e do mundo, participando ativamente de vários congressos, encontros, seminários, eventos nacionais e internacionais. Ministra palestras em universidades, comunidades, sindicatos e outras instituições. Encontrou-se com várias lideranças mundiais, entre elas Nelson Mandela e o Papa João Paulo II. Cumpriu missão oficial na condição de sindicalista e parlamentar em mais de 30 lugares do mundo, como Alemanha, Portugal, Itália, Vaticano, Japão, Coreia, Estados Unidos, Canadá, Cuba, São Domingos, Argentina, Chile, Namíbia e Cabo Verde, além de acompanhar o presidente Lula em viagens por 12 países, como África do Sul, Suíça e França. Também participou de negociações com todos os presidentes do Brasil no período democrático. Foram muitos os títulos, as medalhas, o reconhecimento e os prêmios recebidos por Vicentinho. Portanto, tendo a plena convicção do merecimento desta homenagem, contamos com a colaboração dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto. Sala das Sessões, em 5 de novembro de 2008. José Roberto Nunes Safena. Vicentinho, eu estou muito feliz em estar participando dessa solenidade e muito orgulhoso de ser o autor desse projeto de decreto legislativo, que foi aprovado por unanimidade. Conhecedor do seu trabalho, da sua ética na política, conhecedor de tudo aquilo que você tem feito, político sério, honesto e trabalhador. Trabalhador porque você visita as suas bases, tem sempre nos visitado em Ourinhos e tem trazido muito apoio e muitos recursos que Ourinhos recebeu foi através de emendas parlamentares que você apresentou junto ao governo federal. Emendas que beneficiaram vários bairros de Ourinhos, várias instituições como Santa Casa, Associação de Moradores da Boa Esperança, Centro Esportivo de Ourinhos, Jardim Eldorado e muitos outros encaminhamentos que você tem feito. Por isso, você é o exemplo de político que o Brasil precisa. Sério, honesto, trabalhador e tem demonstrado isso no dia a dia. Então, eu fico muito orgulhoso de ser autor desse projeto e tenho a certeza de você, como cidadão oriense, a partir de agora, trará muito mais benefícios para Ourinhos e para a nossa região. Por isso, eu agradeço você e muito obrigado. Agora, fica a palavra livre a quem quiser fazer uso. E hoje aproveitem que o espaço é verdadeiramente democrático. Então, não somente aqueles que estão aqui dentro, mas a todos os presentes. Então, a palavra livre. Palavra vereador Fred Correia Leite. Senhor presidente, primeiramente gostaria de saudar a todos, saudar o público presente, saudar o nosso presidente Toninho, que tem bem administrado a nossa casa,
Saudar a Belks, nossa vice-prefeita, sempre trabalhando em benefício da comunidade, da sociedade oriense. Saudar o ex-vereador Safera, nosso amigo, companheiro, um exemplo de luta também, junto à nossa cidade, sempre trabalhando pelo município. Saudar a Terezinha, muito obrigado pela sua presença. E dizer da nossa alegria de hoje, a Câmara Municipal de Ourinhos está recebendo a visita do nosso mais novo filho. Ourinhos se sente orgulhoso de estar recebendo hoje, Vicentinho, permita-nos que chame assim, Vossa Excelência. A leitura que o José Roberto Nunes Safera fez do seu currículo demonstra o que é o verdadeiro brasileiro. O que é o brasileiro? O brasileiro que luta, que sai lá da roça, que vai para a cidade, que trabalha, que se esforça e tem um espaço para crescer. Você é um exemplo de todos os brasileiros, esses brasileiros que estão aí, lutando pela vida. Você, além de ter essa vida dedicada, não só à família, mas se dedicou também à sociedade. Chegar à presidência de um sindicato, de um grande sindicato metalúrgico, é muito difícil. Tem que ter aquele espírito de pacificador. Ser presidente de um sindicato dos metalúrgicos foi realmente uma coisa maravilhosa. Mas chegar a presidente da CUT, isso realmente é fantástico. Porque é a maior central sindical do Brasil, que agrega tantos sindicatos, e Vossa Excelência conseguiu agregar. Foi presidente, tornou a ser reeleito, depois foi para a política também, porque nós temos que fazer hoje, nós temos que fazer a política. Muitos falam mal da política, mas os bons têm que ficar na política, a população tem que participar da política, porque a política é tudo, a política que faz as leis, a política que elege, a política que administra, e Vossa Excelência é um exemplo disso. Nós ficamos aqui, a casa está honrada em ter concedido o título de cidadão a Vossa Excelência, e nós ficamos realmente muito felizes. Bacharel em Direito, inclusive, vi na televisão, Vossa Excelência participando do curso, fazendo as provas, indo lá, frequentando, né? Isso demonstra realmente o esforço e o brilhante deputado federal, eleito, reeleito, que sempre está trabalhando em benefício do Estado de São Paulo, do Brasil, participando, dando as suas opiniões. Então, para mim, pessoalmente, é um exemplo de vida. É um exemplo de tantos brasileiros e brasileirinhos que estão lutando para ser alguém na vida. Oportunidades estão aí. Nosso país é um país rico, maravilhoso, e as pessoas têm também que se esforçar. E Vossa Excelência demonstrou isso. Fico muito feliz em estar hoje aqui, sendo vereador dessa casa, poder falar isso em nome da comunidade oriense. Agradecer Vossa Excelência por tudo que tem feito aqui em Ourinhos. Vossa Excelência tem feito muito, Vossa Excelência tem amigos aqui em Ourinhos. Tem muitos amigos, tem companheiros de partido, mas a partir de hoje terá toda a comunidade como concidadãos, como filho de Ourinhos. Isso realmente, você não escolhe o lugar que você nasce, mas nós escolhemos quem que nós queremos que seja filho de Ourinhos. E Ourinhos escolheu Vossa Excelência pelo trabalho, não só por ter nos ajudado e vai nos ajudar muito, mas por tudo que Vossa Excelência fez na vida. Parabéns a Vossa Excelência e continue desse jeito. Muito obrigado. Quero consignar também as presenças de Edson Pires Júnior, representando o CONDEF, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, senhor Valdir Bergamini, presidente da Associação dos Engenheiros da região de Ourinhos, Silvio Roberto de Freitas, diretor do Sindicato de Bancários de Assis, Paulo Tadeu da Silva, gerente da Caixa Econômica Federal, César Fleury Moraes, secretário do Diretório do PT de Santa Cruz do Rio Pardo, Paulo Sérgio Frazon, presidente da Assoro, Márcia Corte Vita Damasceno, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Jair Martins, presidente da Lambo, Liga de Associações de Moradores de Bairros de Ourinhos,
José Alves da Luz, presidente da Associação Paulista de Medicina, senhor Antônio Carlos Mazetti, Tico, presidente da Associação de Moradores da Vila Boa Esperança, e estou vendo aqui também o senhor Joaquim Teodoro Bernardo, representante da FUSE. Continua a palavra livre. Repito, a todos que quiserem fazer, aproveitem, e somente nas sessões solenes ou então um evento de debate que vocês podem ter essa possibilidade. Vamos lá, pessoal, é só começar que depois não para mais, hein? Bem, eu então vou fazer o uso mais uma vez da tribuna. O pessoal da Câmara aqui sabe que eu não gosto muito disso, né? Mas a gente vai hoje com o maior prazer fazer uso da tribuna. Me permitam. Vice-prefeito Abelques, representando o senhor prefeito municipal, Toshio Misato, nosso ex-vereador José Roberto Nunes, Safera, Terezinha, nosso grande companheiro Vicente Paulo da Silva, o nosso Vicentinho. Demais autoridades presentes, civis e militares, todas as pessoas que nos assistem também. Está sendo transmitida ao vivo essa sessão. Aqui nós temos a possibilidade de transmitir pela internet e pela TV Assembleia. O sinal da TV Assembleia nos serve para colocarmos no ar as sessões que são transmitidas ordinariamente, todas as segundas-feiras, as extraordinárias e as sessões solenes, bem como também os debates que realizamos no ano passado, 3 debates, todos puderam ser transmitidos. O objetivo é fazer com que a população tenha o acesso a tudo aquilo que é feito dentro da Câmara Municipal. Mas hoje é um dia que eu considero muito especial e que eu agradeço ao vereador José Roberto Nunes, do Safera, que eu conheço desde mais ou menos 1974. Eu cheguei em Ourinhos em 1973. E em 1974 eu fui jogar futebol, fazer lá os treinos, as peladas, no antigo campo do Operário. E naquele mesmo ano eu acabei disputando o meu primeiro campeonato infanto-juvenil pelo mesmo time, a mesma equipe que o Safera jogava. Só que o Safera, por um ano, não pôde disputar, que é de 1957, eu me lembro bem, mas ele já estava jogando no time amador e jogando um belo futebol. Sou testemunha que ele foi um dos grandes jogadores da nossa cidade do futebol amador. E o mesmo teve a grande felicidade de apresentar esse projeto de decreto legislativo, que sabiamente foi aprovado por unanimidade pelos vereadores no mandato passado. Mandato este que eu não tive a oportunidade de estar presente aqui. Fui o vereador mais votado do PT nas eleições retrasadas, mas infelizmente, por falta de atingir o quociente eleitoral, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, ficou sem representante. E retornando na Câmara neste mandato,
conseguindo, com o apoio da grande maioria dos vereadores, chegar à presidência desta casa. Estou tendo hoje a oportunidade de estar aqui conduzindo os trabalhos desta noite. E o que nós temos que avaliar quando da decisão, primeiro, de tomar a iniciativa de apresentar um projeto desta natureza, é de fazer um levantamento racional a respeito da pessoa a quem nós queremos prestar uma homenagem. E como está escrito no diploma que já foi entregue ao companheiro Vicentinho, há sim a necessidade da prestação de relevantes serviços. O deputado Vicentinho tem uma história como poucos neste país tiveram. A exemplo do nosso companheiro, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também foi um daqueles que saiu do Nordeste em busca de uma vida melhor para si próprio, para sua família e para a família que viesse a construir. E teve a felicidade de participar de uma categoria que nós podemos afirmar que é a grande vanguarda da classe trabalhadora. E nós não temos receio nenhum em dizer isso, porque a história, ela é decisiva para chegarmos a conclusões. E na década de 70, em plena ditadura militar, a categoria que ousou sair às ruas pedindo democracia, pedindo melhores condições de trabalho, pedindo melhores salários, pedindo respeito, foi a categoria dos metalúrgicos e conduzido, todo mundo sabe muito bem, não só os brasileiros, mas o mundo todo sabe quem conduziu. E Vicentinho estava junto, participando daquele momento histórico. E em seguida, uma sucessão de conquistas, além daquelas que estavam na pauta de reivindicações ou nas pautas de reivindicações. Podemos afirmar que foi uma grande conquista a construção da Central Única dos Trabalhadores. E antes disso, do Partido dos Trabalhadores, que é, sem dúvida, uma referência na esquerda mundial e que atualmente é o partido preferido pelos brasileiros, cerca de 30%. As diretas já. Todo esse contexto de lutas tiveram a participação de pessoas de diversos partidos também. Mas lá estava o deputado, hoje deputado e então metalúrgico Vicente Paulo da Silva, se alinhando junto
a companheiros da categoria, que impulsionaram outras categorias de bancários, de químicos, de rodoviários, de professores e várias outras categorias a se mobilizarem e não ficarem somente na pauta econômica, mas também na pauta política desse país. Então, se nós temos que agradecer a diversas lideranças do nosso partido, do PMDB, Ulisses Guimarães, que teve um papel decisivo, de outras pessoas que faziam parte do PMDB e que hoje estão no PSDB, mas que tiveram uma participação importante em momentos da história. Mas Vicentinho estava lá presente, tornou-se presidente do Sindicato dos Metalúrgicos na década de 80, depois presidente da CUT, como foi dito muito bem pelo vereador Fred, a maior central do nosso país, a central que tem o maior número de filiados e que tem uma história ímpar dentro do sindicalismo brasileiro. Decidiu ingressar na disputa política partidária e já na primeira eleição conseguiu se sair vitorioso e de forma merecida, reconhecimento claro do trabalho que o mesmo vinha fazendo, não só pelos metalúrgicos, não só pelo nosso estado de São Paulo, mas por todos nós brasileiros. E eu me lembro bem que desde a primeira campanha do Vicentinho, o mesmo veio até a cidade de Ourinhos. Obviamente, apresentar as suas propostas, o seu histórico, com o objetivo de conseguir apoios àquilo que ele pretendia. Foi eleito. E no final do ano, após as eleições, esteve presente, percorrendo o comércio de Ourinhos, entrando nas mesmas lojas em que havia entrado para pedir votos, desta vez para agradecer. Vicentinho, até hoje, o único que eu vi fazer isso foi você. Logo após as eleições, porque a eleição não é um processo fácil, uma eleição de deputado federal, imaginem o quanto é difícil, ao desgaste emocional, ao desgaste físico e também, normalmente, sobra a conta para pagar. Mas o Vicentinho estava aqui. E aí, a partir daí, dentro daquilo que o deputado ou os deputados e senadores têm como prerrogativa, o mesmo passou a destinar recursos para as cidades da nossa região, onde teve voto, e também, e principalmente, para a nossa cidade de Ourinhos. E eu tenho aqui uma relação, são 7 emendas. Para a ADF, R$80 mil, que foi para reforma e ampliação. 200 mil para a Praça Poliesportiva do Jardim Eldorado. Vicentinho perguntou agora há pouco, antes de iniciarmos a sessão, se estava sendo utilizada. Está sendo muito bem utilizada. Com projetos da Secretaria de Esportes, que, aliás, recentemente foi lançado o projeto Esporte para Todos,
secretaria que está sob a responsabilidade do nosso companheiro Evaldo, e também é utilizada por aqueles que já estão, vamos dizer, não mais na idade da juventude. Enfim, podemos dizer por todos aqueles de qualquer idade. E ao redor daquela praça se tornou uma pista de caminhada. É muito bonito de ver. O Flavinho tinha dito uma palavra que o Vicentinho até repetiu, até pediu para dizer: sensacional. Também a cobertura da quadra da Associação de Bairros da Boa Esperança Segunda Seção e do Parque Minas Gerais. R$150 mil. Lá existia uma quadra, mas que todo mundo sabe bem, com chuva ou com um sol forte, é muito difícil. Então, quando o tempo estava bom, as pessoas preferiam a noite, que tinha o refletor, então era tranquilo. Sensacional a cobertura que foi instalada naquela quadra. Estive visitando há 2 semanas atrás, mais de 100 crianças fazem parte dos projetos que são realizados naquela quadra. A cobertura da piscina do Monstrinho, R$250 mil. Creche Benedita Cury, recurso de 150 ou 250, a letra aqui está meio complicada, mas me desculpe, que é uma obra que não foi realizada ainda, que é uma creche num bairro onde existe uma necessidade muito grande, uma região carente e que com certeza vai dar uma outra condição em termos de qualidade, de conforto e também para atender um número cada vez maior de crianças, porque existe ainda a necessidade de aumentarmos e muito o número de vagas para a creche em Ourinhos. E por fim, para a Sociedade Santa Casa de Misericórdia, a compra de equipamentos num valor de R$150 mil. Então são 7 emendas. Se nós considerarmos o deputado Vicentinho no 2º mandato, no 8º ano, ele não esqueceu de nós em nenhum momento. Sendo que tem mais esse ano, e já fica aqui, Vicentinho, mais uma cobrança. Mas o deputado Vicentinho, ele sabe muito bem que isso é fundamental, é importante para que a nossa cidade tenha uma condição melhor. Para todos aqueles que estão envolvidos em várias áreas onde foram destinados os recursos. E nós ficamos eternamente gratos por isso. Mas é importante frisar que o deputado Vicentinho, dentro de um Congresso Nacional, onde nós sabemos e infelizmente temos conhecimento de práticas que nós, de forma nenhuma, apoiamos, ou muito pelo contrário, repudiamos, que é contrária ou são contrárias às práticas, à ética e à moral, e o deputado Vicentinho tem dado exemplo nesses 7 anos e 3 meses, que é um homem de uma linha reta, que tem lado, que tem compromissos, e que tem a disposição de lutar por aquilo que seja melhor
para principalmente a grande maioria dos brasileiros, que é a classe trabalhadora, coisa que o mesmo não abre mão de ser esta a prioridade. Mas dá também toda a condição, como membro integrante da base aliada, para que nós tenhamos um governo do presidente Lula, que neste final de semana chegou a 76% de aprovação. E isso todos sabem muito bem que não é gratuito. Isso é por conta de muito trabalho, de muitos benefícios, e aí o governo atinge a praticamente todos os setores, e é imprescindível termos pessoas que estejam alinhados com estas políticas praticadas pelo governo. Mas não é o Vicentinho um daqueles que chegou agora. Faz parte de um projeto que se iniciou no final da década de 70 e que hoje nós estamos colhendo os frutos. Todos nós brasileiros. Vicentinho, realmente você é um daqueles que nos dá orgulho de dizermos que realmente vale a pena entrar na política, porque se a maioria das pessoas acham que na política só tem espaço para maldades, para falcatruas, você é um daqueles que demonstra, de fato, que a história não é bem assim, e pode ser muito diferente se tivermos cada vez mais pessoas com o seu tipo de comportamento dentro da nossa política nacional. Parabéns, mais uma vez, parabéns, vereador Safera, parabéns, Terezinha, um grande abraço de coração, justa, merecida esta grande homenagem a um grande brasileiro. Muito obrigado. Continua a palavra livre, senhor Elias Lourenço Ferreira. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer muito ao Safera pela iniciativa desse projeto de lei que veio a culminar no título de cidadão oriense ao nosso nobre deputado federal, Vicente Paulo da Silva, o nosso querido Vicentinho. Gostaria de agradecer a presença da Belks, representando o prefeito Toshio Misato, que me pediu, Vicentinho, para que lhe pedisse desculpas pela sua ausência. Ele está em uma agenda em São Paulo e não pôde comparecer, mas ficou muito sentido de não poder estar aqui para te dar um abraço e estar aqui presente nessa homenagem. Gostaria de agradecer também a presença dos nobres vereadores, que aprovaram esse projeto e que nos honram muito com sua presença a esta homenagem tão justa ao nosso nobre deputado. Gostaria, na pessoa da Belks, agradecer a presença de todas as autoridades, os prefeitos, os vereadores presentes
e toda a nossa representação aqui presente. Vicentinho, eu gostaria de ser breve, mas eu não posso deixar de dar o meu depoimento pessoal de quão bom é trabalhar com você, Vicentinho. É muito digno, né, trabalhar com o Vicentinho, e é muito fácil também. Vicentinho é uma pessoa tão singela, tão simples, que chega a nos surpreender, embora nós tenhamos já trabalhado há tanto tempo junto, né, Vicentinho? Vicentinho chega nas cidades, sempre ele tem um caos para contar, sempre ele tem uma história da vida, uma história que faz as pessoas rirem. Jamais eu vi o Vicentinho chegar numa cidade, ou numa comunidade, ou num encontro, e sair dali e deixar alguém triste, porque o Vicentinho não deu a sua atenção. Ele faz questão de atender a todos e a todas com a mesma atenção, com a mesma dignidade sempre. Até agora, recentemente, estivemos no congresso em São Bernardo, congresso do Conselho, porque, para quem não sabe, o Vicentinho, eu não sei se há outros deputados federais que utilizam dessa forma para fazer o seu mandato. O Vicentinho instituiu o Conselho do Mandato. Começou inicialmente com 200 conselheiros, 250, foi para 350, né, Vicentinho? E agora está em 1.000. São 1.000 conselheiros espalhados por esse estado todo, conselheiros que participam do mandato do Vicentinho, levantam as prioridades nos seus municípios, nas suas regiões, e aí levam para o conselho para ser discutido, debatido as prioridades, para depois se tornar emenda, que vai culminar na melhora da qualidade de vida de muitas pessoas, como foi aqui em Ourinhos. Ourinhos, nós temos um mandato, eu e o Tiquinho somos do mandato, o Paulinho Frazon, dentre outros, que é um mandato suprapartidário. Não é um mandato de pessoas só do nosso partido, não, é suprapartidário, independentemente de partido, qualquer pessoa, independente de estar filiado ou não a um partido, pode participar do mandato e dar pitaco no mandato do deputado. É o primeiro deputado que eu sei que tem essa gestão participativa do mandato. Então, Vicentinho, eu estou deixando aqui o meu depoimento pessoal, até quebrando o formalismo aqui, porque é muito bom, Vicentinho, trabalhar com você. Até no nosso conselho, como eu dizia, nós votamos lá qual será o slogan de campanha. Já repetiu 2 vezes, dignidade sempre. E dessa vez também eu acho que não vai mudar, porque dignidade é uma coisa que é para poucos. E o Vicentinho tem muita dignidade. E eu fico muito orgulhoso, meu companheiro, de participar dessa luta, dessa batalha, e com certeza se repetirá esse ano. Fico muito orgulhoso de fazer parte desse grupo, desse conselho de pessoas dignas que te apoiam pela sua dignidade. E continue sempre assim, meu companheiro, sempre digno, porque nós vemos aí escândalos e mais escândalos, políticos envolvidos até o pescoço em corrupção, políticos com dólar na cueca, ultimamente nem dólar mais, porque o real está tão valorizado que eles aceitam até dólar, não é? E envolvido em todo tipo de esquema, falcatrua, em todo tipo de ludibriações, mas o nosso companheiro Vicentinho está sempre firme, digno, respeitando o mandato que lhe foi otorgado. Vicentinho, continue sempre assim, meu companheiro, independentemente de qualquer coisa. E como o próprio Toninho já disse aqui, disse tudo, não deixou quase nada para nós, né? As emendas, inclusive, Toninho, essa emenda que você falou aí da creche Benedita Cury são R$200 mil. 200. É que na hora de escrever, eu escrevi muito rapidamente, me perdoe a caligrafia. E então foram 200 mil reais para a creche Benedita Cury, lá do Parque Minas Gerais, que com certeza trará muito benefício para a comunidade daquela região. Então, Vicentinho, eu deixo aqui o meu depoimento, né, pessoal, mas quero te agradecer muito, 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 porque você também influenciou na minha vida e na minha carreira profissional. Foi me espelhando em você que eu fui buscar uma faculdade de Direito e hoje consigo ganhar o meu pão de cada dia advogando e também muito dignamente, como aprendi com você. Muito obrigado, meu companheiro. Continue sempre assim.
Continua a palavra livre. Agora, para fazer uso da palavra, a nossa vice-prefeita, Belkis Gonçalves Fernandes. Cumprimento o presidente desta Câmara, o vereador Toninho. Cumprimento o nosso homenageado, Vicentinho, deputado federal Vicentinho, a Terezinha acompanhando, a Tera, filha da nossa querida, saudosa dona Celina, os vereadores presentes, o Frednes e o Flavinho, e o Safera, ex-vereador. Cumprimento também pela autoria deste projeto de lei que concede este título tão merecido, como já foi falado. Quero cumprimentar os presentes. Eu estou com problema de visão, mas vou tentar, né? Cumprimento o tenente-coronel José Nelson, representando aqui, comandante, batalhão da Polícia Militar. Cumprimento os secretários municipais presentes, a imprensa falada, a imprensa escrita. Cumprimento o presidente da Aero, Valdir Bergamini, sempre presente. Cumprimento os prefeitos da região, prefeito de Salto Grande, de São Pedro, vereadores também presentes. Cumprimento o presidente da Associação Comercial, Diógenes, representando a Fiesp, nosso representante regional da Fiesp, Robson. O doutor Zé da Luz aqui, representando também, né, a classe médica. E o doutor Ronaldo, já foi falado também, como atuante na Prefeitura de Salto Grande. E a todos os representantes da Associação de Moradores, e na pessoa do Tiquinho, que é o presidente da Associação da Boa Esperança, eu cumprimento a todos, representando aqui a associação. Gente, então, a todos vocês, boa noite. Olha, eu prometo ser mais breve que o Toninho, mas algumas coisas a gente tem que estar ratificando. Ao ouvir a tua história de vida, nos comove. A gente já conhecia um pouco, porque quem conheceu a dona Celina conheceu um pouquinho do Vicentinho. Então, vou segurar? Então, Vicentinho, é com muito prazer que nós estamos aqui, que eu estou aqui representando o prefeito municipal, como já foi dito, está em São Paulo, num compromisso assumido anteriormente. Mas eu fico muito contente de poder representar o Toshio, porque é com imenso prazer mesmo que nós estamos aqui para estar reconhecendo nossa presença no reconhecimento de tudo que o senhor fez por nós, por todas as emendas que já foram bem elencadas pelo Toninho, e, acima de tudo, reconhecer que a história de vida, de luta, de militância, de conquistas, de superação, né? Hoje o senhor é reconhecido por tudo isso. E uma pessoa que, como já foi falado, o quanto dignifica a nossa classe política tão desgastada. Então, realmente é uma referência. E eu quero só, né, colocar que, quando a gente ouve essas histórias, né, de superação, histórias de conquistas, nos remete àquela letra do Renato Teixeira que fala que cada um de nós compõe a sua própria história. E eu gostaria que ficasse entre todas as virtudes que já foram citadas, uma que não foi citada, que é muito inerente, que é, assim, é o teu perfil, é a humildade. Essa pessoa simples, essa pessoa que cativa. Então, isso daí é muito importante, que você permaneça com essas características, com essa virtude, e isso daí vai fazer a diferença, com certeza. E eu gostaria também, né, de falar, o Toninho citou as emendas parlamentares, mas eu gostaria de falar um pouquinho, né, daquela emenda parlamentar que é a quadra e a cobertura lá da Boa Esperança. Esse espaço, né, ele fica no território de um centro de referência da assistência social, de um CRAS.
Então, é um espaço, é uma quadra que hoje ela é de multiuso. É uma quadra que é articulada não só com esporte, como já foi falado, mas ela é articulada com assistência social, com a cultura. E hoje já passaram mais de 1.000 crianças recebendo atividades, né, de futebol, futebol feminino, futebol masculino, de várias faixas etárias, grafite, um instrutor que dá aula, arte de grafitagem, skate, até dança de balé clássico. Então, é um verdadeiro espaço de inclusão social. Então, a utilização, é importante você saber disso, que não é um espaço que está lá. Porque é importante a gente saber que a emenda parlamentar, uma quadra, é importante, mas e o uso? E o fruto disso? Então, eu estou dando retorno. Então, crianças que têm dificuldade de ter acesso, nós temos, né, um centro cultural de música, de dança, que muitas crianças nossas não têm condição, não têm acesso. Então, ali oportuniza, né, as crianças daquele território a conhecer essa arte, a conhecer a música, a conhecer a dança, e depois elas terem oportunidade de frequentar essa escola de cultura, que jamais teriam se não tivesse esse espaço, esses professores, né, e vontade política que as coisas acontecessem. Então, fique sabendo, leve isso, né, que está muito bem utilizado e que está servindo realmente de referência. Só que, né, recebendo o título, né, eu sou oriense, eu nasci aqui, e você conquistou esse título. E a gente também nos remete a uma frase muito importante, que nós somos responsáveis pelaquilo que cativamos. Então, a tua responsabilidade aumenta com o município de Ourinhos. Com isso, né, o Toninho já falou e eu vou estar reforçando aqui. Nós temos ainda, né, muita coisa. A administração, o orçamento da administração é muito pequeno, né, perto de todas as necessidades. Então, gostaríamos de continuar contando com todo o teu apoio, né, com as emendas e desejar, finalizando, desejar que continue com essa determinação, com essa garra, com esses saberes, com essas virtudes, e Deus abençoe a tua trajetória. E agora, com grande satisfação e alegria, que passo a palavra ao nosso homenageado, o senhor Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho. Boa noite às senhoras, boa noite aos senhores, amigas e amigos, companheiras e companheiros. Saúdo meu companheiro Toninho, digno presidente desta Casa de Leis, a quem agradeço pelas palavras generosas. Idem para o nosso colega Fred, que aqui também se manifestou, a todos os vereadores que aqui votaram. Meu agradecimento ao nosso companheiro Safera por esta ousadia de colocar este nordestino como cidadão. A nossa vice-prefeita, hoje prefeita da cidade, em nome do prefeito Toshio, a quem transmita, por favor, meu abraço, minhas considerações, e agradecer também pelas suas generosas palavras de todos vocês. A Terezinha, que representa aqui a minha família, que eu considerarei para a vida inteira, em nome da avó Celina, do vô Joaquim, que eu não tive a honra de conhecer, mas Roseli sempre me falava dele. Seu Nésio, meu sogro que está aqui, e o Roberto, que está aqui, Conceição, que está doentinha, não consegue nem falar, e toda a Carol, que está por aqui também. Quero dizer que a presença de vocês na minha vida é uma das coisas mais marcantes. Eu quero aqui de público agradecer. Quero saudar o nosso companheiro Éder, presidente do nosso partido,
Saudar o senhor Antônio Carlos Mazetti, nosso companheiro Tiquinho. Obrigado, Tiquinho, você como conselheiro é um dos responsáveis por esta realização tão marcante em minha vida. E o Tiquinho até pediu para eu também falar ao nosso povo da comunidade da Boa Esperança, Parque Minas Gerais, Jardim Vale Verde, Jardim São Jorge, Jardim São Carlos, Vila Operária, também aos professores do projeto da associação, daqui dado o recado, Tiquinho, você meu irmão. Saudar o José Alves da Luz, doutor Zé da Luz? Quanta honra, Zé da Luz, presidente da Associação Paulista de Medicina, um homem também que tem uma história muito bonita, muito dignificante. Saudar o nosso amigo Jair Martins, presidente da Lambo. Saudar a amiga Márcia Corte Vita Damasceno, que é minha companheira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. Quero trazer uma notícia para minha companheira Márcia. Hoje, o Parlamento acabou de aprovar a Convenção 151 da OIT, e é a convenção que dá o direito de negociação a todos os servidores do Brasil. Uma grande conquista que vai surtir efeito a partir do ano que vem, onde todos os governantes, sejam eles federais, sejam eles estaduais e municipais, terão a obrigação de sentar, negociar e fazer acordos. Saúdo o nosso companheiro Paulo Sérgio Frazan, Paulinho. Obrigado, Paulinho. Você, como conselheiro, é um dos responsáveis pelo que esse parlamentar tem de compromisso com esta cidade. Abraço seu pai, sua família. Ao meu companheiro César Fleury, diretório do PT de Santa Cruz do Rio Pardo, que hoje me acolheu em atividades. Obrigado. Ao Paulo Tadeu da Silva, da nossa Caixa Econômica Federal. Ao Silvio Roberto de Freitas, diretor do Sindicato dos Bancários de Assis. Obrigado, Silvio, pela sua presença, companheiro. Ao companheiro Valdir Bergamini, Associação dos Engenheiros. Ao Edson Pires Júnior, representando o CONDEF, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, nosso povo irmão. Obrigado ao Alex Marcelo de Campos, assessor do deputado estadual, meu companheiro Hamilton Pereira. Ao amigo Homero Marques Filho, vereador de Palmitar, que hoje nos acolheu. Ao Valdeci José da Silva, vereador de Salto Grande, que também me acolheu hoje. Ao José Sabino Filho, vereador de Canitá também, obrigado pela acolhida. Ao Adenilo Antônio Oliveira, também vereador de Canitá, obrigado. Ao Tenente Coronel José Nelson Venâncio Alves, comandante do 31º Batalhão da Polícia Militar, e também ao 1º Sargento Adalberto Nascimento Santos, chefe da instrução. Quero agradecer às duas autoridades. O Tiquinho também pede para agradecer aos senhores que têm nos ajudado lá na comunidade mais carente, e dizer que quase que a gente aprovou a PEC 300, embora seja muito difícil, mas tem uma PEC de minha autoria, que é a PEC que assegura a todos os policiais do Brasil o direito ao adicional noturno, que é uma injustiça. Todos os trabalhadores têm esse direito, e eu espero que a minha PEC seja logo aprovada. Obrigado pela presença. Ao Robson Luiz Martucci, diretor regional da Fiesp, obrigado pela presença, Jorge. Dr. Ronaldo Canizela, irmão, companheiro, hoje nos acolheu no município de Salto Grande. Reginaldo Beleze, diretor, esta letra aqui é de doutor, diretor, ele é engenheiro agrônomo, chefe da Casa da Agricultura. Só entendi isso aqui, doutor. Obrigado pela presença. Oscar Boneto, secretário municipal, companheiro Oscar. O amigo Marco Aurélio, presidente do nosso partido em Assis, obrigado, Marco Aurélio, pela sua presença. O companheiro Kita está por aqui também, obrigado, Kita, pela presença. Cadê o Kita? Obrigado, Kita, obrigado, meu irmão. Ao
a Valdinéia Aparecida Alves Mira, presidente do PDT de Santa Cruz do Rio Pardo, obrigado, companheira Valdinete. Ao Diógenes Correia Leite, presidente da ACE de Ourinhos. Evaldo Pereira dos Santos, secretário municipal de esportes, obrigado, Evaldo. Ao Aparecido, companheiro Brusa Rosco, cadê Brusa Rosco? Que hoje toma posse como presidente do Sindicato dos Comerciários, depois de cumprir uma missão na administração pública. Ao Aparecido Plácido de Andrade, vereador, presidente da Câmara Municipal de... Me ajudem aqui, para no Comitê de Justiça, é também letra de doutor. Ao Roberto Carlos de Bastiani, prefeito de São Pedro Turvo. De Bastiani, cadê você? Obrigado. Me acolheu com muito carinho hoje pela manhã, ele e a sua amada esposa. De São Pedro Turvo, nosso companheiro Cidinho. Cidinho, obrigado, Cidinho, pela presença. O nome é um pomposo, Aparecido, Plácido de Andrade. A Marilda de Bastiani, a Marilda, esposa do nosso prefeito, primeira-dama. Ao Geraldo Bittencourt, prefeito de Salto Grande. Geraldinho, obrigado, Geraldinho, pela sua presença. Ao Marcos Cerebrian, presidente da Câmara de Palmital, muito obrigado, caro presidente. Quero agradecer ao Curlan, que está presente, e, enfim, tem mais gente aqui que não estão citados aqui. Eu queria, antes de mais nada, declarar que esse é um dos momentos mais importantes e mais felizes da minha vida. Como eu gostaria de ter aqui agora os meus filhos, Lucas e Pedro, que estão em Brasília com a Roseli, ao Hudson, advogado, ao Robinho, designer digital, ao Roberto, ao Hugo, a minha filha Luana, que nesse momento está fazendo um curso de especialização em Coimbra, e divido com eles esse momento tão marcante da minha vida. Como disse a nossa prefeita, receber um título como esse é de uma responsabilidade muito grande. Como disse o nosso vereador, eu não nasci aqui, vocês estão me adotando na cidade. Ourinhos não é qualquer cidade. Ourinhos é uma cidade que eu tenho relações antigas, desde a época que eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, relação essa que se fortaleceu através da família. Homenageio a Dona Celina, mulher generosa, religiosa, e nesta semana em que a gente comemora a paixão, o sofrimento, a doação de Jesus Cristo, não tem como não se lembrar dessa mulher guerreira. Eu, como vocês já viram, tenho uma história de um nordestino. Agradeço aos meus pais pelo caráter e pelo que me disseram. Me lembro como se fosse hoje, quando eu saí da minha terra, fugindo da seca, fugindo da fome para São Paulo. Minha mãe rezou, chorou, eu também. Meu pai, com os olhos lacrimejando, disse: meu filho, eu não pude te dar nada. O que eu posso te dar é moral. Quando você for por aí, lembre-se disso. É o que eu pude te dar. Agradeça aos meus velhos que agora estão no céu. Se eles fossem vivos, certamente estavam dizendo: eita, neguinho, meu neguinho está recebendo o título de cidadão de Ourinhos. Agradeço ao presidente Lula, porque foi atrevido, criou um partido. Em 77 o conheci, nos transformamos em dirigentes sindicais. Renovador como ele sempre foi, poderia ser um mero presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, assim seria durante a vida inteira. Ocupou outras responsabilidades, fazendo surgir outras lideranças que tinham potencial, como Meneghelli, Luiz Marinho, Guiba,
Feijó, Sérgio Nobre e esse companheiro que lhes fala. O Lula é uma referência para a minha vida, uma referência ética, uma referência transformadora de alguém que, iluminado por Deus, enfrentou todos os tipos de preconceito, superou estes preconceitos e aos poucos implementa aquilo que nós sonhamos a vida inteira. Vocês não estão aqui por acaso, nem nós. Nós estamos aqui para cumprir missões. Vocês têm a dádiva de sentir a dor dos outros. E que assim continue. Que juntos sonhemos, que juntos lutemos, que juntos conquistemos e que juntos celebremos a solidariedade. Portanto, um país que um dia vai declarar que a fome não existe mais, um país que um dia vai declarar que o ser humano não será julgado pela cor da pele, pela sua religião, pela sua opção sexual, pelo gênero da qual a pessoa assume, ou pela sua origem. Este sonho que nos alimenta é um sonho em que todos nós possamos partilhar da mesma mesa e na mesma mesa decidirmos os rumos para nós, seres humanos. Tudo é tão bonito, mas como é difícil a gente chegar lá. É difícil porque a sociedade ela é de contradições. A muitos, como dizia o velho Maquiavel, interessa uma sociedade dividida. Porque se não houver divisão, será difícil dominar. A muitos interessa que alguns morram, que sejam até escravos, como aconteceu no nosso país. E quando a gente tenta, cada um com o seu jeito, buscar construir um mundo melhor, você se transforma em ingrato. Se transforma, muitas vezes, em baderneiro. Você se transforma em alguém que não se conforma com as coisas que aí estão. A razão de existirmos é para tentarmos fazer isso. Não somente eu, todos nós. Senão que adianta só comer, beber e dormir? A sociedade está indo por um caminho tão preocupante. Uma sociedade que pai e filho muitas vezes não conseguem dialogar, destruídos pela maldição da droga, do crime, mas também destruído pela maldição do egoísmo. Antigamente, quando eu andava pelas cidades, a gente media o tamanho das cidades pelo tamanho das igrejas, por exemplo. Então, se tinha uma capela, era uma cidade pequena, se tinha ali no centro uma igreja, já era cidade média, se tinha uma matriz, já era maior ainda, se tinha uma catedral, era uma cidade fantástica. Hoje as cidades não são medidas mais por esse parâmetro, em que pede o respeito a outras religiões e até a quem não tem fé. Mas hoje as cidades são medidas pelo tamanho do supermercado. Se é um boteco, é pequenininho. Se é uma loja, é maior. Se é um shopping center, um hipermercado, é porque a cidade é fantástica. E este Deus nos chama e nos atrai de maneira tão fantástica que mesmo que a gente não tendo dinheiro, a gente vai a este outro templo que nos vicia a comprar. Se a gente não tem dinheiro,
olha. Quem é que não gosta de olhar uma vitrine? Eu adoro olhar relógio. Tem gente que adora olhar sapato. Este Deus nos tem feito muito egoístas e tem tirado o sentido da relação humana, que é a coisa mais fantástica que a gente quer. Por isso, pessoal, que quando a gente vê um país que é rico por natureza e que entra um homem que procura agir de maneira diferenciada, riqueza como o do pré-sal não é para empresa multinacional, é para distribuir o fim da miséria no Brasil. Se preocupar no programa Luz para Todos, se preocupar em combater a fome, se preocupar em dar universidade para os mais pobres do país, se preocupar com o salário mínimo, foram mecanismos que fizeram com que este Brasil, e todos nós participamos dele, tirasse da condição de miseráveis pelo menos 22 milhões de pessoas. Pela primeira vez o Brasil tem na sua maioria classe média. Um Brasil soberano. Antigamente, o preconceito era tão grande que antigamente, e vai sair na revista Vogue logo logo, uma pesquisa dizendo que os brasileiros que moram no estrangeiro hoje têm orgulho de ser brasileiros. Porque não se passa somente mais o carnaval, que é uma delícia. Não se passa somente o momento da Copa, que é outra delícia. Mas se passa um país que enfrentou a crise e que aos poucos está construindo um novo caminho, está construindo um novo tempo. Nós somos pessoal desta geração. E neste contexto, me relaciono com Ourinhos. Nesse contexto, venho gritar. A primeira vez que eu vim em Ourinhos, ainda era o prefeito Clauri. Quem? Era... Como? Claudemir, era um pequenininho, assim, do meu tamanho. Esqueci o nome. Nós viemos aqui fazer uma campanha contra a dívida externa. Lembra disso, Toninho? Clauri, não era Clauri, não? É mais antes? Isso foi em 1981, 82. Foi com Clauri, foi na praça que a gente veio. Você lembra? E a gente veio aqui fazer uma campanha contra a dívida externa. Hoje, que Brasil danado é credor da dívida externa? Nós viemos aqui fazer campanha contra a ALCA. Eu me lembro que a gente veio aqui na praça. Essa ALCA não existe mais. A gente dizia, fora daqui, o FMI. E aí, como disse o meu relator aqui, ao acompanhar o nosso presidente, se percebe nas viagens para fora, ele cada vez mais solidário, cada vez mais generoso, sobretudo com a nossa querida África. Foi por aqui que nós começamos a ter esse contato com os nossos militantes. Não era fácil. Hoje me contaram exemplo de companheiros que saíram pintando de madrugada as ruas, a polícia vinha, o juiz chamava, era o atrevimento. Aqui em Ourinhos, portanto, nós fincamos o pé nesta luta e quero dizer, pessoal, que nenhuma pessoa na cidade de Ourinhos, durante todas as vezes que aqui eu vim, me recebeu mal. Impressionante. Encontrei gente que tivesse divergência, até divergência profunda, mas ninguém nunca me recebeu mal. Sempre me receberam muito bem. Isso marca com profundo carinho. Foi como hoje em São Pedro do Turvo. Foi como hoje na cidade do meu prefeito, querido companheiro Roberto. Foi hoje em Canitá, foi hoje em Santa Cruz. Então a gente se apaixona pela cidade. A gente vive o dia da cidade. A entrega de emendas, pessoal, é uma coisa muito pequena diante da função que um parlamentar deve exercer. Mas deu emenda. Vocês estão decidindo que eu sou filho da cidade. E uma mãe e os pais não querem ter vergonha dos seus filhos. Eu quero pedir a Deus que vocês nunca se envergonhem deste filho. Vocês me acolhem como filhos da cidade.
Certamente vocês querem ter orgulho do filho. Eu, como filho, saio daqui com uma responsabilidade tremenda. Sempre quando eu estava no sindicato, que ia tomar uma decisão, que negociava com o empresário, momento de conflito, madrugadas, falava, meu Deus do céu, o que é que pensam os meus companheiros? Quando eu entrei no Congresso, falei, quando que tomava a decisão, que apareciam as tentações, porque lá tem tentação todos os dias, eu dizia, o que será que vão pensar os meus companheiros que me apoiaram? Da agora para frente, ao tomar decisões, eu vou dizer o que é que vai pensar os meus companheiros, o que é que vai pensar a minha família e o que é que vai pensar o povo de Ourinhos. Olha só o tamanho da responsabilidade. Peço a Deus, pessoal, todos os dias, para não errar. Porque erro pode acontecer. As armadilhas são muito grandes. Mas quando há solidariedade, quando há relação de confiança, quando há compreensão dos nossos limites, a gente pode construir. Transmita ao prefeito, por favor, minha querida vice-prefeita, que o que eu puder fazer pela cidade de Ourinhos, claro, com a minha simplicidade, nós vamos fazer. Ainda bem que não tem só eu, nós temos vários outros parlamentares de todos os partidos, pessoas sérias que amam esta cidade. Para concluir, só quero dizer uma coisa. Farei de tudo, eu não sou de fazer promessa, mas farei de tudo para ser um digno filho da cidade de Ourinhos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Neste instante, em agradecimento ao senhor Vicente Paulo da Silva, cidadão ouriense, convido a todos para saudá-lo, selando esta homenagem com a entoação do hino do município de Ourinhos, atitude que traduz o profundo e pleno sentimento da população de Ourinhos, aqui representada nesta noite. Nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Tem a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus filhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Paulista é a força que avança e persegue a
ser sempre bem melhor. Esse limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho? Não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é estação final. Antes de encerrar a sessão, eu faço um agradecimento especial aos vereadores Flávio Luiz Ambrosim, Flavinho, e ao Fred Correia Leite. E nada mais a tratar, agradeço a proteção divina, a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene.